A graça e a paz, igreja. Amém. Estou aqui mais uma vez para adorar a Senhor aí juntamente com vocês. Estou muito feliz porque nós temos mais essa oportunidade de adorar ao Senhor através dessa live. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Quantos motivos nós temos, né, para agradecer ao Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E neste momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco, para que possamos estar sensíveis à voz dEle, para que Ele venha ministrar em nosso coração, para que Ele venha nos renovar, ministrar a cura, para que Ele venha operar milagres em nosso meio. Queremos render a Ele o louvor puro, sincero, verdadeiro do nosso coração, para o nosso amado. Feche os teus olhos, olha junto comigo. Senhor, eu te dou graças, Senhor, por este momento. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio, Senhor, de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós temos hoje, sim, mesmo em nossa casa, condições, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, mesmo que um distante do outro. Nós temos a oportunidade de assistir essa live e adorar ao Senhor, e cultuar a Ti, ouvir a Tua voz, aprender mais de Ti, Senhor. E essa nossa vontade, Deus, aprender mais do Senhor, te adorar, Senhor, com todo o nosso ser. Ó Deus, nós te adoramos e te louvamos, Senhor, nesta manhã. Eu te peço, ó Espírito Santo, visita cada lar nessa hora. Ó Deus, visita cada lar. Só Tu conheces, Senhor, a cada coração, a cada necessidade. Venha, Senhor, encher, ó Pai, com alegria. Venha, ó Pai, renovar as forças, Senhor. Em nome de Jesus, venha com a Tua cura. Ó Deus, nós cremos no Deus verdadeiro, no Deus poderoso, que pode todas as coisas. Tu és lindo, Senhor, e maravilhoso. Te amamos, Senhor, te adorar, te amamos glorificar o Teu nome, Senhor, é um prazer. Te adoramos, ó Pai, te glorificamos. Aleluia.
meu Deus, soberano, Deus e Rei. Nos céus Ele opera e faz com o seu poder, meu Deus, poderoso Deus, meu Deus, soberano, Deus e Rei. Nos céus Ele opera e faz com o seu poder, meu Deus, poderoso Deus, meu Deus, Ele é soberano, Deus e Rei. Nos céus Ele opera e faz com seu poder, meu Deus, poderoso Deus, meu Deus, soberano, Ele é. Nos céus Ele opera e faz com o seu poder, meu Deus, poderoso Deus, meu Deus, poderoso Deus, meu Deus, poderoso Deus. Tu és o Deus poderoso, poderoso Deus. Irmãos, neste momento eu te convido para cantar uma canção junto comigo, uma canção que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses tempos difíceis. Eu gostaria de ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele é a nossa esperança. Ele que nos fortalece, que cuida de nós, que renova as nossas forças. Ele que nós precisamos. Santo Deus, eu posso até estar aflito,
Graça e paz, meus queridos. Que bom estar com vocês novamente. É uma grande alegria para mim poder ministrar a palavra de Deus que eu amo tanto. Agradeço ao pastor Vilmar, aos demais irmãos da sua equipe, que me proporcionam esta rica oportunidade. Que o Senhor nos dê graça, unção e poder para que esta palavra venha alcançar muitos corações. Nós vamos ver um vídeo da igreja perseguida e em seguida eu volto para orar. Que isso? Não me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Bora! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Pai maravilhoso, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Deus, por nós podermos, neste momento, interceder por este povo tão sofrido, os Teus servos, ó Pai querido, que tem deixado sua pátria, seu conforto, que tem deixado muitas vezes, ó Pai, até mesmo seus sonhos pessoais, para levar a Tua palavra, Pai querido, e todos aqueles que estão recebendo o Senhor como o único Salvador de sua vida. Eles têm sido perseguidos, ó Pai querido, e sabemos, ó Pai, que eles precisam do Teu consolo, que eles precisam da Tua força, Pai. Vai, ó Deus querido, ao encontro de cada um deles, fortalece os Teus filhos nesta luta, nessa tribulação, nessa dor, nessa saudade, ó Deus, da sua pátria, nessa saudade dos seus familiares, da igreja onde eles congregam, Senhor querido. Ah, Pai amado, abençoa estes irmãos que não têm total liberdade de cultuar ao Senhor, que têm que viver, ó Pai querido, sob o jugo da perseguição. Oh, meu Deus maravilhoso, só o Senhor pode consolar. Nós aqui estamos bem, ó Pai. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ajudado tanto, mas nós não esquecemos destes teus servos. Nós temos compaixão deles, ó Pai amado. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor lhes dê estratégias, que o Senhor fale com eles,
deles, que o Senhor traga ao coração deles a esperança, Senhor, e o consolo da tua presença, que eles nunca tenham dúvida, ó Deus, da tua presença, que essa igreja, Pai querido, possa crescer de maneira extraordinária, ó Deus, e muitos daqueles que são seus perseguidores hoje venham ser servos de Jesus, venham servir a Cristo para a tua glória, Pai. Levantamos este clamor, ó Deus. Consola também, Pai querido, aqueles que por essa mesma perseguição perderam seus entes queridos, ou os mesmos estão presos, ó Pai, e eles estão sofrendo, ó Deus. Senhor, nós nos compadecemos dessas pessoas e clamamos pela tua misericórdia, clamamos pelo teu socorro, tu que és o socorro bem presente na hora da tribulação. Mostra, Senhor querido, a tua presença, revela o teu amor a estes teus filhos, ó Deus, que tanto têm sofrido, que tanto têm esperado, ó Pai, por ver o fruto do seu penoso trabalho, mas que o Senhor possa recompensá-los, ó Deus, a cada dia, trazendo a alegria que só se encontra no Senhor, a alegria que nós podemos experimentar mesmo em meio a lutas e tribulações. Pai, eu levanto este clamor junto com todos os irmãos que estão neste momento conectados comigo, Senhor. Oh, meu Deus, nós levantamos este clamor em favor deste povo, em favor desta igreja, Senhor, que tanto, Senhor, tem feito pela tua obra, que tem abandonado, Senhor querido, muitas vezes os seus próprios prazeres, ó Pai, os seus próprios planos para servirem ao Senhor, a fim de ver o evangelho sendo pregado, a fim de levar a tua palavra nesses lugares tão difíceis, ó Pai, tão obscuros, ó Deus querido. Em nome de Jesus, nós te clamamos e deixamos diante de ti esta nossa intercessão, essa nossa oração em favor desses irmãos, em favor do teu povo, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus. Peço ainda que o Senhor console aqueles que estão presos por causa da tua palavra, aqueles que estão sofrendo tanto, Pai querido, pela falta de convívio com os seus irmãos que eles amam tanto. Pai, consola-os, conforta-os, ó Deus, mostra-lhes que tudo há de passar, Senhor, e o teu nome será glorificado através da vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos passar a palavra agora. Deus colocou no meu coração uma palavra para ministrar a vocês. Eu espero que esta palavra venha fazer diferença na sua vida, para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus pôs no meu coração, e eu espero que seja uma bênção para a sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado e a sua vida seja ricamente edificada. Está lá em Atos, capítulo 9, do 36 ao 43. 36. Havia uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Quero tirar aqui as nossas primeiras impressões desse texto. Em primeiro lugar, Jope quer dizer bonito, onde ela morava. E o seu nome, Tabita ou Dorcas, significa gazela. Gazela é um animal admirável por sua beleza e por sua elegância. Então eu vejo que essas características representam o que havia no interior desta mulher. Ela era discípula de Cristo. Ela seguia os princípios de Cristo, isso a embelezava. Ela não apenas confiava em Deus, ela não apenas dizia que cria no Senhor, que seguia os princípios de Cristo, mas ela se preocupava com as pessoas. Ela servia, meu amado. Nós precisamos aprender a servir, porque nós somos justificados pela fé e não por obras. Nós achamos que estamos isentos das obras. Não estamos. Nós vamos ver nesse texto que as obras que essa mulher realizava, fez muita diferença. Deixe-me destacar ainda a última frase do versículo que diz: era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era notável.
As pessoas sabiam da sua existência, as pessoas olhavam para ela com bons olhos, as pessoas a tinham com muito respeito, com muito carinho, as pessoas amavam essa criatura. Queridos, como tem sido a sua vida? Você tem sido notável pelas suas boas obras também? Nós temos sido notáveis pelas nossas boas obras? Nós temos sido notáveis por aquilo que fazemos em prol das pessoas, em favor das pessoas? Agora vamos aqui para o versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Aqui eu vejo mais uma coisa importante para nós sabermos, queridos. Se nós quisermos ser pessoas maduras, nós temos que ter consciência disso. Não é porque nós vivemos uma vida justa e reta diante do Senhor que estamos isentos de lutas e tribulações. Nós vivemos num mundo atribulado. Nós passamos por essas situações muitas vezes. Ela veio adoecer e ela morreu por fim. Queridos, às vezes passamos por situações que você pode dizer, não tem mais jeito, ela morreu. Esse sonho morreu, esse plano morreu, meu casamento morreu, esse meu filho não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que mesmo a morte da Tabita não foi o fim. A sua história não termina aqui. Quero dizer para você que mesmo que você pense que não tem jeito para o seu problema, não tem jeito para a situação que você está vivendo, eu quero dizer que a tua história não termina aqui. A tua história tem muita coisa ainda pela frente. Ergue a sua cabeça. Vamos aprender aqui. Eu quero ir com vocês para o versículo 38 agora. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro estava em Lida. Queridos, quando esses discípulos souberam, depois da morte de Tabita, né, assim que ela morreu, eles souberam que Pedro estava perto, numa cidade não muito distante ali, e eles viram nisto uma chama de esperança. Eles viram um sinal de que Deus podia fazer algo mais, enfim, do que consolá-los pela morte de Tabita. E eles agiram, eles não ficaram só no pensamento. Muitas vezes a gente fica pensando em fazer alguma coisa e não faz, mas eles fizeram. Eles já trataram de mandar alguém, né, 2 homens, para buscar Pedro, para chamar Pedro. Por quê, queridos? Eles queriam, antes de enterrar Tabita, eles queriam a palavra de um homem de Deus, a palavra de alguém que tinha andado com Jesus, que tinha um relacionamento muito íntimo com Jesus. E eles fizeram bem. Às vezes nós estamos passando por uma situação e antes de buscar conselheiros, antes de buscar o parecer de pessoas espirituais, cheias do Espírito, nós simplesmente dizemos, não tem jeito mais, ponto final, acabou, não vou lutar mais por isso. Queridos, mesmo na morte, eles se lembraram de que poderia haver algo diferente, poderia haver um milagre ali, e eles mandam buscar Pedro. Que tal buscar Jesus antes de dar o caso por encerrado? Que tal buscar a presença de Deus antes de achar que tudo está perdido, que não tem mais jeito? Queridos, isso mesmo. E Pedro ele estava passando ali uns dias em Lida, ele estava em Lida. Essa cidade, esse nome significa disputa. E aqui eu vou aprender mais algumas coisas, porque Pedro não estava ali simplesmente passeando ou descansando, não. Ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava evangelizando, ele estava cuidando de pessoas. Mas agora aparece uma necessidade urgente. E com certeza, como eu e você, muitas vezes ficamos naquele impasse, né? Eu vou, não vou, faço, não faço, né? Às vezes Deus toca no seu coração para você ligar para uma pessoa e falar e dar a ela uma palavra de consolo e você fica pensando, mas eu tenho tanta coisa para fazer agora, não posso, depois eu ligo. E às vezes quando você vai ligar já não dá mais tempo. Muitas vezes nós deixamos as coisas para fazer depois, sendo que podemos fazer agora. Pedro, ele tinha muita coisa para fazer, mas ele foi sensível. Eu vejo a sensibilidade de Pedro aqui, ao saber que naquele momento ele tinha que abandonar as outras coisas que ele estava fazendo, mesmo que fosse a pregação da palavra, porque Deus estava dirigindo-o para outro momento, outra situação. Ele tinha que deixar Lida e ir para Jope.
Deus tinha uma obra para fazer na vida dele ali, queridos. E ele entendeu isso, ele foi sensível. E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles. Isso é maravilhoso. Ele atendeu. Por que ele atendeu? Porque ele ficou com dó das pessoas, simplesmente? Porque ele achou que se ele não fosse, as pessoas ficariam com raiva dele? Não, porque ele foi sensível ao Espírito Santo. Porque ele entendeu que Deus estava dando para ele uma outra direção naquele momento. E ele imediatamente vai. Ele era um homem de Deus. Agora, veja quando ele chega lá o que acontece. Voltando aqui no 39, olha. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas, note isso, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Você já imaginou esse quadro? Quando Pedro chega, aquelas viúvas todas rodeando Pedro e dizendo, olha Pedro, esse vestido aqui foi ela que me fez. Eu não tinha nada para vestir, ela me vestiu, ela me cobriu. E a outra dizendo, essa blusa aqui, eu estava com dificuldades à noite por causa do frio, mas ela fez essa blusa, ela teceu essa blusa para mim. Enfim, elas começaram a mostrar, elas estavam usando. Estava ali um sinal visível, um sinal inquestionável, incontestável das obras daquela mulher. E isso com certeza fez Pedro refletir. Ele refletiu nisto. E com certeza, queridos, ele deve ter pensado, essa mulher não pode continuar morta. Essa mulher tem que voltar. Essa mulher tem que voltar a muitas como essas aqui, precisando dela. E no versículo 40, diz assim, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela, abrindo os olhos, sentou-se. Queridos, veja que Pedro, ele ora. Ele vai para o seu particular com Deus, porque Tabita não estava em espírito ali, né? Era só o corpo dela, então ele faz sair todo mundo, dizendo, eu tenho que ter um particular com Deus agora. E eu posso imaginar o que Pedro deveria estar orando ao Senhor naquele momento. Ele deve ter dito para Deus. É só uma suposição, queridos. O texto não diz, não fala o que ele falou com Deus. Mas eu creio que Pedro disse, Senhor, essa mulher não pode ficar morta. Essa mulher tem que ser ressuscitada. Essas pessoas precisam dela. Muitos precisam dela. Ela vai ser muito útil na sua obra. A obra dela não terminou ainda, Senhor. Alguma coisa assim, queridos. E ele simplesmente levanta com tal convicção, aí entra novamente a sensibilidade dele, ele sabia o que fazer, mas depois que ele orou, por isso que é importante nós orarmos, antes de tomar qualquer decisão, antes de jogar a toalha, percebe? Vamos buscar o Senhor. Pedro sabe que a tarefa é dura, né? Mas ele vai orar ao Senhor. Se Deus falar para levantar essa mulher, vou fazer isso. Mas eu preciso falar com Deus, entender qual é a direção do Senhor. Pedro era sensível. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Não é sair por aí orando à torta e à direita, pelas pessoas, fazendo promessas que Deus não prometeu, né? Falando que Deus disse o que Deus não disse. Não, é só buscar, meu querido. Nós não precisamos ser falsos, hipócritas, fingidos. Não, nós podemos buscar o Senhor e Ele vai dizer para a gente o que a gente deve fazer. Percebe? É só orar a Ele. Ele vai te dar direção como você trazer vida ao seu casamento, como você ganhar o seu filho para Cristo e para você mesmo, se ele está distante de você. Talvez você tenha dito, meu filho só está afastando-se de mim, minha filha está se afastando de mim cada vez mais. Mas busque ao Senhor, Ele vai te dizer o que fazer para que essa pessoa, esse filho, essa filha, se aproxime de você novamente. Para que, acima de tudo, esse filho, essa filha se aproximem de Deus. Queridos, é assim que nós devemos fazer. E Pedro, ele, aqui no 41, olha o que diz. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Veja que ela estava sentada, mas ela estava muito fraca. Porque ela morreu com uma doença, além da morte, enfim, né? A doença com que ela morreu.
Então, isso a fez muito fraca. E mesmo que ela tenha ressuscitado, ela ainda estava com uma grande fraqueza. Mas Pedro estende a mão a ela nessa fraqueza, para que ela se levantasse, se colocasse em pé, porque ela já estava sentada. Não é? E Deus quer fazer isso com você. Ele quer tirar você da morte e não apenas deixar você sentado, mas fazer com que você fique de pé para continuar lutando, para entrar em cena, voltar para o palco da história que o Senhor está desenvolvendo e fazer a sua parte, meu querido. Agora, é preciso receber ajuda, é preciso ajudar. Se você já venceu, ajude aquele que está em dificuldade, estende a mão àquele que ainda está fraco, procurando se levantar. Tabita estava querendo se levantar, mas ela precisou que Pedro estendesse-lhe a mão. E então Pedro apresenta essa mulher viva para as viúvas especialmente, né? Aí nós vamos ver isso aqui no versículo 42. Olha o que diz. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Queridos, aquela situação daquela mulher não foi por acaso. Não foi em vão toda aquela luta que ela passou, aquela doença e por fim a morte. Mas Deus tinha um propósito aí. Quando todos souberam do que ela passou, da sua doença e morte, e agora vendo que ela estava viva, creram no Senhor. Que resultado extraordinário. E não foram poucos. O texto diz, muitos creram. Que coisa maravilhosa. Aí olha o versículo 43, desculpa. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Ele continuou ali. É impressionante. Será que Pedro teria terminado a sua obra lá em Lida? Talvez não, ele teria que voltar para lá. Mas, enfim, ele sabe que agora tem que ficar em Jope, porque muitos se converteram. E agora as pessoas precisam de Tabita e precisam também de Pedro, para que possam se firmar no Evangelho. Ele precisa discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas o caminho do Senhor. Se você pegar essa sequência, meu querido, desde o primeiro versículo que nós lemos, o 36, você vai ver que é extraordinário. Tabita, ela era uma discípula de Cristo e fazia boas obras, era notável pelas boas obras. Isso levou as pessoas a amarem. Isso levou as pessoas a ter um grande respeito por ela. E essas pessoas foram beneficiadas por Tabita. A obra de Tabita, as boas obras e esmolas que ela dava fizeram diferença. Quando ela morre, queridos, ela, obviamente, na sua doença, na sua fraqueza e na sua morte, ela não poderia fazer nada. Mas como ela foi esta mulher, como ela se preocupou com os outros, agora ela tem quem se preocupe com ela. Mesmo ela não sabendo, mas enquanto ela está já no leito de morte, já está, na verdade, morta, né? Ela nem sabe disso, mas havia um grupo se mobilizando em favor dela, envolvendo os discípulos de Cristo de Jope, envolvendo Pedro, que estava em Lida, e os homens que foram lá chamá-lo. Uma equipe estava sendo mobilizada pelo Senhor para trazer a vida de volta à sua serva. Queridos, eu encerro dizendo para você o seguinte, faça o bem. A Bíblia diz lá em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Façamos o bem, queridos. Não vamos nos preocupar apenas em garantir a nossa salvação, em saber que estamos salvos por Cristo. Vamos nos compadecer das pessoas que precisam do Evangelho, precisam dessa pregação, precisam ouvir isto. Vamos ajudar aqueles que necessitam, porque essas boas obras que nós fizermos, obviamente, não vai nos salvar, porque nós já fomos salvos pela graça e pela fé naquilo que Cristo fez, certo? Mas elas vão abrir caminho para que muitos creiam, como nós vimos no texto aqui. Amados, Deus abençoe e espero que esta reflexão tenha sido útil para a sua vida. Eu faço uma oração encerrando esse momento. Pai, obrigado pela Tua palavra, que a semente da Tua palavra que foi semeada neste momento, ó Deus, possa dar muitos frutos e que nós tenhamos muitas Tabitas se levantando, ó Deus querido, e muitos Pedros se levantando em nossos dias, homens e mulheres
que seguem a Cristo verdadeiramente, homens e mulheres que se preocupam com as necessidades das pessoas, se preocupam em servir, ó Deus. Senhor, sabemos que no momento em que nós necessitarmos, não seremos desamparados. Pessoas intercederão por nós, pessoas se preocuparão conosco, como foi com Tabita. Ela ajudou enquanto pôde, quando não podia, as pessoas estavam mobilizadas em seu favor. Que nós entendamos essa verdade, Pai querido, e saibamos que as nossas boas obras, o servir de coração, de boa vontade, abre caminho para que muitos sejam salvos e o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão me ouvindo, em o nome de Jesus. Enche-os da tua paz e do desejo de fazer melhor para ti e de serem pessoas notáveis pelas suas boas obras e pelas esmolas que fizerem, ó Deus. Isso vai fazer diferença lá na frente. Obrigado, Senhor. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Shalom.